Olá, bem-vindo ao Café com Cavanha. Hoje estamos com Hernani Torres. Hernani é doutor em economia, professor da UFRJ, ex-superintendente do BNDES, consultor do Banco Central, CVM, Ambima, governo inglês, dentre outras atividades. E gostaríamos de conversar com Hernani sobre o destino das multas de conteúdo local, em óleo e gás, petróleo. Ele participou de estudos sobre o assunto. Hernani, então vou fazer uma primeira colocação para você discutir. Esse assunto de multas, muros, proteções, em princípio ele deve existir, ou seria mais lógico alguma coisa que compensasse os esforços proporcionalmente de conteúdo local para as empresas que fizessem ganhando conteúdo local e bonificações ou coisas dessa natureza? Cavanha, obrigado aqui pelo convite. Petróleo é um setor um pouco diferente do resto, né? Quem trabalha com petróleo sabe disso. É muito dinheiro, trabalha com recurso natural. E ele tem, assim, o grande valor agregado do ponto de vista de... O petróleo é caro, tá bem, mas é o seguinte, o grande valor agregado, o impacto que ele pode gerar para a economia, menos da extração do petróleo, muito mais da exploração em si, da geração do conhecimento, das máquinas, da tecnologia, tá certo? Então, todos os países de algum nível, de algum porte, vamos chamar assim, em que tiveram experiência de petróleo, fora os Estados Unidos, porque eles são a origem, mas vamos falar da Inglaterra, vamos falar da Noruega e vamos falar eventualmente de alguns outros países do terceiro mundo, tem uma preocupação de, na hora que colocam uma riqueza que eles descobriram, que é o petróleo, em mercado, de buscar extrair desses operadores um pouco mais do que apenas a geração de petróleo, que é dar o conhecimento, geração de emprego, valor agregado. E desse ponto de vista, o Brasil não é diferente de ninguém, tá? Digo, fora dos Estados Unidos, que é uma história à parte. A maneira de fazer isso em cada país é diferente, certo? Então, os ingleses e os noruegueses, por exemplo, fizeram isso nos anos 70, 80, com uma mão muito forte. Se você não fizesse direitinho e atingisse as metas de conteúdo local, você não participava mais das licitações. Mas lá o modelo de licitações não era americano, não era leilão, certo? Lá o rei escolhia e não tinha que dizer para ninguém por que ele escolhia, certo? É uma maneira de fazer. Aqui a gente optou por leilão americano. E aí tudo bem, tem vantagens. Mas, por outro lado, não tem a discricionalidade de não dizer nada e te tirar fora, como os ingleses e os noruegueses faziam. Então, a ANP, e eu estava lá quando montaram isso, adaptou isso à circunstância e propôs uma coisa, do meu ponto de vista, muito inteligente, que era o seguinte, as empresas leiloavam o quanto elas queriam oferecer de conteúdo local. Ou seja, não era o Estado que dizia, eram as empresas. E aí valia quem desse mais, e isso pontuava com relação ao dinheiro também, que era o outro lado da coisa. No resultado do No bid. resultado final. Esse era um modelo muito bom, do meu ponto de vista, inteligente, porque muito flexível e obviamente, se elas se comprometiam com o Estado brasileiro, que é o dono da riqueza, em fazer conteúdo local, tinha que haver uma punição se por acaso não atingisse. E era 2 por 1, se eu não me engano, naquela época, o que era algo suficientemente pesado para machucar, porque tem que machucar, mas ao mesmo tempo não era um horror e era uma coisa muito friendly de mercado, né? O problema dessas ideias boas é que o diabo mora nos detalhes, Cavanha. E aí começa, tá certo? Quer dizer, você monta uma coisa assim, mas é o seguinte, como é que você calcula conteúdo local? Como é que você fiscaliza conteúdo? Aí a metodologia disso vale o que você quiser. Cria o waiver. Então é o seguinte, a ideia, apesar de muito boa do meu ponto de vista, ela começou a sofrer a pressão política natural, que é assim mesmo. Então, alguém tem que segurar a onda, tem que fazer, que metodologia usa, etc. e tal. E aí eu acho que ela foi degenerando um pouco, certo? Então, por exemplo, chegou um momento que as empresas propunham 100%. A gente sabia que isso era um absurdo, mas as empresas propunham 100%. Por quê? Porque elas já estavam dizendo o seguinte, que não vai valer nada. Lá na frente... Não vai valer nada. Em algum momento eu vou jogar isso pro alto. Então, se a gente pegar a história, você começa a ver que os atores vão começando a querer instabilizar a política, tá certo? A ANP, dificuldades enormes de operar esse tipo de coisa, certo? E aí eu acho que, posteriormente, uns 10 anos, isso eu falei, isso começa em 98, 99, 2000, né? Mas assim, o governo
já do presidente Lula, principalmente a Dilma foi ainda ministra muito relevante. Aí ela tornou rígido. Ela chegou a dizer o seguinte: para comprar bomba tem que ser tanto, para comprar tanto. E metas, do meu ponto de vista, absolutamente realistas. Então, além das empresas estarem tornando aquilo poesia, o governo veio e disse mais poesia ainda, com coisas absolutamente infactíveis. Assim, ninguém tem capacidade de fazer isso. Então eram os lobbies operando e o governo sancionando por razões políticas. Todo mundo assim, desmoralizando algo que, do meu ponto de vista, era bom para o Brasil, era bom para as empresas, estabilizava, dava a elas um conteúdo político bom de estar no Brasil fazendo, a própria Petrobras também. Muito bem. E aí, isso gerou, Cavanha, um volume de multas absurdo, certo? Absurdo porque as empresas propuseram demais, absurdo porque o Estado depois tornou isso inflexível. Que tamanho de multas a gente está falando? Você tem? Assim? Isso é um dado assim, mas não é aquele de $1 milhão, não. Esse aí dá para a gente dar alguma coisa. Eu trabalhei um tempo com o pessoal do UNIP, nós fizemos algumas simulações sobre isso baseado em dados razoáveis, né? E a Unip oficialmente apontava que, à época, uns 4, 5 anos atrás, atingia só na fase inicial, né? Exploração. Na fase inicial. Estimou em 12 bi de reais. Só a fase... E aí havia uma estimativa também, que obviamente é sujeito a chuvas e trovoadas, e que esse número poderia chegar a 5 vezes isso se você começasse a contar o resto que vinha por aí ao longo de um tempo longo. Então, muita grana, Cavanha, e um passivo complicado. É interessante, porque eu falava isso, várias vezes falei, as empresas não reconhecem isso em balanço. Isso tem um risco. E por que não? Então, temos uma série de coisas aí, tá certo? Ninguém ganha com a multa, né? Não. Fica uma... Assim, alguns perdem, por exemplo, aqueles que investiram querendo o mercado que deveria vir disso, perderam. Então, não é que tenha sido não ganha ninguém ou todo mundo. Não, alguns ganharam, alguns perderam, e tem gente que ficou chateada com isso. Eu me lembro da BIMAC protestando muito, etc. e tal. Entretanto, é que nem o que a gente está vivendo no Brasil. Interessa quebrar as empresas, interessa parar o petróleo, interessa o desemprego que está aí. Eu acho que isso não é bom para ninguém. Então era bom fazer um acordo político e você encontrar uma maneira de pegar esse volume absurdo, transformar num volume melhor, dar uma finalidade a ele que fosse boa para o próprio setor do petróleo, para o país, para a geração de emprego, que era o objetivo original, claro, que eu acho que ninguém discorda. Que era arrastar a indústria junto com a riqueza natural. Claro. E aí gerar o emprego, gerar mais imposto, gerar conhecimento, né? Valor agregado. Até capacidade de exportação. Pronto. Se tornassem núcleos Pronto. de primeiro grau. Aí eu acho o seguinte, infelizmente as coisas não caminharam para o lado bom pro lado bom da força, vamos brincar assim, né? A coisa foi desmantelando e se tornou um bicho. Então, era importante, eu acho que é importante, inclusive, para o próximo governo pensar, porque, o Estado brasileiro não está nadando de braçada, não. Então, isso é uma riqueza enorme. Como é que bota para operar? Como é que pega isso e transforma em alguma coisa boa? E aí, obviamente, a penalização tem que existir, ou então acaba. Senão, isso aí é um faz de conta, é uma novela. Então, se a consequência não for efetivada, não... Então... é um horror do meu ponto de vista, tá certo? E aí me preocupa, por exemplo, essa coisa da ANP se transformar numa fábrica de waiver, certo? Então vou perdoar, aquilo nunca existiu, apaga. E os volumes de dinheiro desse tamanho é muita coisa. Então precisava fazer, é complicadíssimo fazer isso, é complicado. Mas era importante fazer isso antes que as multas aconteçam. E eu acho que o waiver é isso. Ou seja, no momento que as multas acontecerem, você desenvolve um processo jurídico, voltar atrás é complicado. Mas antes, não. É bem mais simples. É mais comercial, o outro já é mais jurídico. Negar o que já houve, ou seja, waiver, complicado. Mas assim, vamos reduzir isso, vamos fazer um acordo, de repente chamar o mercado para ajudar a gente a encontrar um valor que seja real para isso e transformar isso numa obrigação que reverta em favor da indústria. A Unip fez um projeto, eu trabalhei com eles, que era um projeto também muito interessante, que era levar isso ao mercado, transformar isso num título que você pudesse incentivar as empresas a investirem mais. Porque um dos problemas é a falta de oferta no Brasil. Você diz pegar esse montante potencial de multa, isso, antes de virar multa, transformar isso em investimento. Transformar isso em investimento ou
E um instrumento melhor, que as empresas de petróleo, de alguma maneira, subsidiassem com um valor parte disso a montagem de uma indústria de ponta no Brasil. Melhorassem, quer dizer, que elas fossem... Que é a ideia original, que a indústria arrastasse. Vamos tentar fazer o arrastar 2 da história, né? O 2.0, o 3.0, que era o seguinte, vamos usar isso para baixar o custo de capital no Brasil, que é um absurdo, certo? Tentamos fazer, esse era um projeto que foi muito bonito. Mas o que seria exatamente? Você pegava esse montante de multa, que seria de compromisso das empresas de petróleo com a ANP, e traria isso para mercado, é isso? Você criaria um mercadinho, uma pequena bolsa para isso. Trazia isso. Isso era vendido de alguma forma, tá certo? Não pode virar zero. E aí a gente tinha trabalhado com CETIP e outras empresas sérias que operam bolsa aqui. É bolsa no sentido amplo, não é a bolsa de valores estrito senso, né? Não é a bolsa de São Paulo. Poderia até ser, mas assim, não era isso. E aí você pegar o seguinte, você transforma isso numa dívida que só investidores de petróleo podem comprar, tá certo? Com isso, ela abate tudo, entretanto, esse cara, quando compra isso, vai comprar num valor menor do que a multa original, porque vai estar em mercado. Então, você consegue com isso reduzir legalmente, de uma maneira friendly, a multa, e ao mesmo tempo transformar isso numa obrigação privada de subsidiar um investimento no Brasil, reduzindo o custo de capital nosso, que é um dos mais altos do mundo e continua sendo. Tá certo? E agora que tiraram o BNDES da jogada, pior ainda, do meu ponto de vista. Então, era um projeto interessante que mantinha o espírito original e tentava consertar o caminho, etc. e tal. A gente tentou, fizemos um trabalho enorme de marketing, mas eu acho assim, a gente não foi bem sucedido. A gente encontrou entraves ou em interesses ou em desinformação. É uma ideia um pouco complexa para, de repente... mas é uma ideia para quem, por exemplo, eu, que trabalhei em mercado financeiro minha vida inteira, para mim faz todo sentido e ajuda o governo, que tem um problema. Como é que ele faz com essas multas? Tem um problema. Anular? Ruim, né? E hoje em dia no Brasil, a gente caminhou, infelizmente, por uma questão judicializada, tudo assim. Então, a possibilidade de alguém chegar e dizer assim, mas isso é uma montanha de dinheiro, o Estado brasileiro está quebrado, a gente vai simplesmente anular? Deixa eu voltar a um conceito que é muito importante antes de você prosseguir, que está muito interessante. Quer dizer, naturalmente a indústria de petróleo carregaria a indústria de bens e serviços por conta dos compromissos. Carregaria no sentido... Arrastaria, melhor. Arrastaria. Se ela não fez, ela teria uma multa para ser cobrada, correto, que novamente se reverteria na indústria de bens e serviços com esse teu mecanismo. Com o meu mecanismo, assim, se deixar a multa, vira déficit público. Pronto, mas e é isso que a gente quer. Papel, se voltaria a fazer isso, Cavanha, é isso mesmo. Então, ou seja, virar dívida, quem é dívida pública? A quem interessa? Bom, o pessoal da Fazenda pode dizer para nós, tudo bem, que a gente está com um buraco enorme. Não tira o mérito deles. Mas para o objetivo da política, quer dizer, o problema é que não é que a gente não tinha uma política industrial que fosse razoável, no sentido de concepção. Nós temos uma política industrial? Tivemos. Entendemos? Assim, isso era uma política industrial. É uma parte de uma política. Era uma política industrial, não global. Mas assim, política industrial para mim é sempre uma coisa muito mais focada, na minha experiência BNDES. Aí você tem que dizer o seguinte, o que, é que vai acontecer ali? E os mercados são diferentes, cada um tem sua especificidade. Isso foi negociado, não é isso? Ou seja, isso foi uma legislação que passou no Congresso, surgiu lá discussão pública, etc. Isso não foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, imagina. Algumas coisas aí foram sendo utilizadas politicamente. Tudo bem, mas assim... o espírito inicial era muito bom e muito friendly, do meu ponto de vista, amistoso com o mercado, não era uma coisa ruim. Depois ele degenerou. Mas eu acho o seguinte, os principais atores, o governo de um lado e as empresas do outro, operaram para degenerar. Quer dizer, quando eu opero 100%, eu estou dizendo que isso não vale nada. E a ANP depois, a ANP não, mas o governo, no caso mais do que a ANP, quando começa a fazer coisas inflexíveis e absurdas, também está dizendo, está corroborando, está dizendo, isso não vale nada não, é só para eu resolver aqui meu problema que eu estou querendo atender determinados interesses, etc. e tal, mas sem nenhum outro tipo de racionalidade. E eu acho que isso colocou isso tudo em xeque. Aí você diz o seguinte, porra, isso só acontece no Brasil. Não. Pô, essa colocação é importante. Certo? Como é no mundo isso? É assim mesmo. Assim, você pegar no Japão, como foi um caso que eu conheci muito de política industrial, morei lá, isso acontece também. O problema é que nós estamos dizendo o seguinte, a gente achava que era possível regenerar a política e tornar esse processo todo, que tinha se tornado negativo, em algo positivo com relação ao objetivo inicial.
E acho que era. Eu, hoje em dia, precisaria parar para ver quanto isso é possível. Mas a minha sensação, a minha assim, sensação de pele, é que dá. Esse processo era um processo inteligente para fazer. E, eventualmente, se um governo novo vier aí um pouco comprometido, porque esse governo não tem compromisso nenhum com política industrial. Ele está resolvendo o problema do déficit público e do risco Brasil. Legal, eu já entendi. Mas se estiver preocupado com gerar emprego, gerar tecnologia, etc. e tal, não pode ser a mesma coisa. Não pode querer um cara, o próximo cara que ganhar, passar 4 anos resolvendo o déficit público. Ele tem outras coisas para resolver. Tem que olhar a construção de uma política industrial e de um processo. Como é no mundo inteiro? Tem, tá certo? Não é mais. Nos Estados Unidos eles não se lixam para petróleo, mas eles se lixam para áreas de defesa. Então, cada país é diferente. As vantagens de cada um são diferentes, tá certo? Mas dizer que não tem? Óbvio que tem. Agora, pode ser que aqui no Brasil a gente resolva dizer que petróleo não tem nada a ver com isso. Ok, também é uma opção política, tá certo? Então, política industrial é uma coisa viva, não é uma coisa... Mas é muito importante que o curso, o objetivo original, se for uma coisa pactuada, legal, seja mantido. Algum desvirtuamento, mas assim, vamos voltar para o rumo. É possível voltar? Do meu ponto de vista, minha sensação é que é. Você colocou um ponto que me interessou muito te reperguntar. Eu vou tirar o casaco. Isso. Que o sol saiu. Mas a pergunta é a seguinte, os atores que estão envolvidos nisso, a gente tem o quê? Governo, a ANP, a IBP representando a indústria de petróleo, a BIMAC, a Bespetro, os fornecedores de serviços. A Unip, ela tinha exatamente esse papel de colocar todo mundo junto e fazer um fórum de discussão sobre... Isso meio que se perdeu hoje, pelo menos eu não tenho acompanhado o que está acontecendo. Você acha que isso deveria voltar? Esse fórum seria importante a gente ter de novo? Eu acho que sim, mas a própria, digamos, desagregação do fórum, ou o comprometimento dele como agência, mostra o esgarçamento político que aconteceu. Aconteceu um esgarçamento político. E se a gente não tiver um espaço político em que essas coisas possam acontecer, o debate, a discussão, a barganha no bom sentido da palavra, barganha entre, eu quero uma coisa, você quer outra, será que a gente encontra alguma coisa assim? Isso é fundamental para você ter uma... Porque a política industrial que não tem uma aderência com a realidade é poesia, boa ou ruim, pode escolher, mas é poesia, certo? Tem outro ponto que me sugere perguntar a você, com a tua grande experiência nessa área toda, o modelo que a gente adotou para conteúdo local foi de que a indústria fornecedora de bens e serviços empurrava os seus equipamentos e as suas alternativas que fabricava para a indústria compradora de petróleo. Ela era empurrada para, é isso? A demanda puxada, era a demanda puxada. Eu tenho uma bomba, então vamos colocar essa bomba 40% mínimo. Aí já é o governo recente, a mudança recente. Não era assim na origem. Na origem não era assim? Não. Na origem, a empresa chegava lá no leilão e dizia assim, para esse campo, eu vou comprar 30% nacional global. Era uma declaração. Mais do que era um compromisso contratual no contrato de concessão, o que eu também já achava excessivo. Mas ela que escolhia que bomba ou que parte. Claro! Ué, eu vou deixar o mercado operar, eu só vou te cobrar no global. É esse o ponto. Quando isso fica assim, como você está falando, é o que eu chamei de inflexibilidade. Você amarra o cara e, ao mesmo tempo, o seguinte, o que estava por trás do governo quando ele dizia que a bomba tinha que ter 40% ou 100%? Do meu ponto de vista, era... nada, não tinha nada tecnicamente. E podia não ser viável isso para o comprador, claro, para a empresa de petróleo. Claro, ela tem que escolher o que é mais fácil para ela fazer e mais produtivo, e até para ela poder exportar para os outros. Tem que deixar a opção. Ou seja, o modelo original era o que eu chamava flexível. O modelo que depois a Dilma, ainda ministra, faz, e houve uma discussão enorme, quando eu vi aquilo, eu disse, isso é um empobrecimento, eu fui contra. Várias pessoas me criticaram na época por isso. Mas é o seguinte, não, eu gosto da flexibilidade. Eu gosto que as empresas tenham é para eles terem uma relevância nesse processo, escolha do mercado. Eu não quero acabar com o mercado, eu acho que o mercado tem vantagens. Eu quero que o mercado faça um pouco mais para gerar emprego e renda aqui. Mas ele tem uma flexibilidade de ir. Olha, é para fazer ponte rolante? É para fazer, sei lá, porto? É para fazer... Porra, deixa o cara operar, mas no final você vai. E aí eu acho o seguinte, o diabo nos detalhes, vamos discutir uma metodologia que seja muito razoável, ou seja... Um waiver de uma coisa ou outra é razoável, mas um waiver nessa escala... Um waiver sistemático, né? Sistemático, numa escala desse dinheiro desse tamanho, é um negócio complicadíssimo. Inclusive juridicamente, inclusive politicamente. Que se posicionam, pois é. Muito difícil. Então, é assim, a coisa está indo para um lado que eu
não estou gostando, mas eu também já não gosto como está indo há algum tempo. Gostei quando teve o projeto da Unip, porque achava que dava um rumo. Era uma saída, né? Era uma saída que eu acho que podia contentar e, de preferência, voltar. Era mais voltava a flexibilidade. Voltava a ideia de baixar isso para um nível de multa, de valor que fosse razoável, Mas operacional para as empresas. Mas, Hernani, eu acho que isso ainda é potencial. Por quê? Porque esse tamanho de multa, dos valores que você citou, que a gente não tem nem ideia exatamente quais são, isso, se for aplicado, é um problemaço no mercado. Não tenha dúvida. Você tem que provisionar no balanço de todas as empresas de petróleo. O custo do Brasil, nesse espaço de concorrência, tudo bem que o petróleo agora melhorou de preço, mas assim, piora. E a gente quer piorar o Brasil? Não. Eu acho que a gente quer melhorar o Brasil. Agora, isso já está aí. Uma coisa é discutir o passado, outra coisa é discutir o futuro. Tem que discutir essas duas coisas. Isso que nós estamos falando é como é que resolve as multas, ou seja, o passado. Que ficou ruim. Dá para resolver? Do meu ponto de vista, dá. As soluções, o waiver é uma. Fazer um processo como nós tínhamos pensado, de trazer o mercado para junto, desvalorizar isso de uma maneira organizada, reinvestir isso dentro da indústria. Agora, mesmo os empresários brasileiros responderam mal a isso. Por quê? Porque eles achavam que estavam super investidos, o que me surpreendeu muito. Certo? Quer dizer, se a indústria está super investida, por que não... Então, a inflexibilidade provavelmente gerou alguns tipos de distorção aí. Ou seja, quando você começou a dar metas muito rígidas, entendeu, Tavanha? Mas, Hernani, outro ponto que me chama a atenção, e eu queria ver sua opinião, é o seguinte, quer dizer, a gente está olhando apenas a demanda local, a gente não consegue enxergar que a gente vai fazer polos de exportação também de alguns poucos itens. Isso seria o creme de la creme, certo? Eu trabalhei em exportação, fui um dos caras para montar a parte de exportação dentro do BNDE toda, etc. e tal. Exportar é um jogo competitivo. Nós estamos fazendo um joguinho competitivo aqui. Seria legal se as empresas, inclusive, pudessem operar para que isso acontecesse. A exportação deveria valer tanto ou mais do que o conteúdo local para a indústria doméstica, certo? Porque o camarada tem uma operação na costa da África, por exemplo, levar os produtos. Mas eu acho assim... Se o cara daqui, se ele quiser levar, excelente. Se ele não quiser levar, mas o cara daqui, como por exemplo, você pegar esse pessoal que faz árvore de Natal, que é muito bom, assim, industrialmente, ele fez, isso vale como conteúdo local também. E até devia ser premiado. Mas assim, acho que nós morremos antes de chegar numa coisa mais sofisticada, certo? Os noruegueses fizeram para dentro. Depois se especializaram e fizeram um nicho tecnológico. O pré-sal, você conhece isso mais do que eu. Desculpa aqui se eu estiver falando alguma impropriedade. Mas ele tem uma tecnologia própria, tem coisa. Nós temos uma Petrobras que é uma grande empresa, certo? No sentido plano da palavra. Corpo de engenheiros monumentalmente bem preparado. Porra, será que isso acontece, mas será que isso fica aqui? Será que poderia ter mais, sem amarrar? Eu sou contra a amarração, eu acho que a amarração é ruim, mas é o seguinte, a consensuação sobre um objetivo comum, a gente tem capacidade no Brasil para fazer coisa, cara. Tem. Isso eu não tenho dúvida. A gente está fazendo mal há muitos anos. Esse arranjo que não está bem feito. Não está bem feito. Agora, política, aí no sentido do P maior, não da política, é fundamental. Assim, a ideia que às vezes a gente tem é, é política. Não. Fundamental. Tem que ter um acordo político e aí os senadores e os deputados entendam o que está acontecendo. E por que é importante preservar. Isso na Noruega deu certo porque era um projeto nacional. A Noruega eram 4,5 milhões de habitantes, acho que é outra hoje, uma coisa desse tamanho. 5. E, porra, riquíssimo já. E olharam aquilo e disseram o seguinte, porra, e operaram isso brilhantemente. Agora, 4,5 milhões de habitantes não é a cidade do Rio de Janeiro. Não. Isso aqui é uma sociedade de massa. É metade. Pronto. Mas veja bem, além disso, eles tudo exportaram... Tudo luterano, tudo da mesma raça, tudo, entendeu? É uma coisa de uma homogeneidade, todo mundo conhece todo mundo. Eles exportaram empresas, né? Claro. Hoje você vê as empresas deles aqui no Brasil, todas. Aquilo, não sei como. Então, eu acho assim, aquilo ali foi um projeto nacional. Eu acho que nós fazemos um projeto nacional, nós somos uma sociedade de massa, somos um continente americano. Aí a gente vai entrar numa outra conversa. Porém, fazer coisa, nós temos uma tradição de fazer coisa no Brasil, ou não temos? Né? Aí, Hernani, você pega um voo para Brasília e do seu lado um candidato ao presidente da República. E começa candidato esse que, quem sabe, seja o que vai vencer, né? E você começa a conversar com ele e vem o papo da política industrial. O que você diria para esse sujeito em 1 hora de voo? Olha, com relação a petróleo ou com relação à política industrial? Política industrial e petróleo, as duas coisas. Olha só, o mundo está mudando de uma maneira
muito violenta e muito rápida, do meu ponto de vista. Aquele mundo liberal, em que vale ao mundo das empresas, etc. E o Brasil não é um país muito grande, complexo, e sempre teve um problema histórico de integrar o sistema como um bicho de primeiro mundo. Então, se lá eles fazem política industrial, para nós é mais importante ainda. Agora, vamos fazer para tudo, blá, blá, blá. Não é só para atender, é para entender interesses. O quê? Olha, eu quero gerar emprego, eu quero gerar renda, onde é que isso pode fazer? Tem que ter uma visão de futuro. Não pode ser só para resolver o problema da quantidade de bombas que o cara quer vender. Um passando resolve também, mas é o seguinte, tinha que ter um desenho, um pouco na linha do que você estava dizendo. O que se quer? O que as empresas acham? Porque elas que têm informação na ponta. Onde é que acham? Fazer um desenho de para onde é que vai fazer. Usar o instrumento do Estado para promover isso, mas para não ser uma marra horrorosa. Isso não faz sentido. Então, eu acho que é fundamental fazer. Petróleo no Brasil é uma das coisas que a gente tem, que pode ajudar a gente a sair dessa recessão, que eu acho, do meu ponto de vista, nós vamos estagnar longo, de novo, nós estamos muito próximos da situação dos anos 80. Como é que a gente sai disso? Ok, vai fazer concessões, é assim mesmo que a gente faz. Mas assim, sem BNDES, achando no mercado, com essa taxa de juros, os desenhos no Brasil não estão bons. Os desenhos não estão pensados, está tudo meio a galega. Então é o seguinte, tem que juntar, fazer, usar o que o Estado pode fazer e não achar também que o Estado aí bota tudo debaixo, vai fazer. Não é isso. Então eu diria o seguinte, precisa fazer, precisa ter uma visão de longo, precisa trazer esse pessoal bom que está aí, juntar organizadamente, de uma maneira, etc. e tal. É possível fazer um desenho? Ótimo. Então como é que a gente chega lá? De onde a gente está, como é que chega lá? E aí tem, isso é clássico em teoria de política industrial, tá certo? Você tem que ter um diagnóstico, tem que ter ideia de caminho, tem que ter uma ideia de futuro, certo? Isso mais ou menos tem que ser consenso e virar uma política de Estado, não só do governo, e trazer todo mundo para isso. Corrigindo ao longo. Não corrigindo assim, e por favor, não vai... não inflexibilizando. Então a gente sabe dos riscos, não entendeu? Agora, o que a gente tem no Brasil muito além de petróleo para fazer o Cavanha? Porque minério de ferro, soja, né? Mas tudo commodity que a gente está exportando a preços pequenos. Que depende do preço de lá. A gente é bom em agricultura, legal, mas é 5% da economia. Cidade do Rio de Janeiro, o desastre do petróleo. É o desastre da cidade. A segurança pública está aí. Mas isso também não se deve. Não estou inculpando, mas não é uma consequência. É uma parte. Porra, a cidade ficou do jeito que está. Então, as implicações do petróleo são macro, não são micro. Agora, o mercado de tomate. Estou me lixando com o mercado de tomate. Isso aí resolve sozinho, o mercado não precisa nada. Mas um negócio desse tamanho, com a implicação social, política e de futuro que tem, a gente vai largar de lado? E com a atratividade geológica e posicional do Brasil. Né? Pronto. Muito interessante. Tá ótimo. Muito bom. Gostaria de agradecer. Um prazer. Torres, foi um enorme prazer em estar com você aqui. Muito bom. Sucesso, Cavanha. Vamos ver mais, com certeza. Ótimo, vai ser um prazer, Cavanha, quando precisar. Cavanha.café com Brasil Energia Petróleo. Obrigado.